Rapaziada, o Botafogo vai enfrentar o Mirassol hoje e vai, com certeza, não só contra o Mirassol, mas pro resto do ano com o Léo Link. Ele que até 2 semanas atrás pensava, pô, você é terceiro goleiro e tal. Agora é o titular absoluto da posição até o ano que vem. Neto sentiu uma lesão e os exames mostraram que a lesão é muito séria. Vai ser operado na coxa. Ele terá que ficar no mínimo 3 meses fora, de 3 a 5 meses fora. No mais otimista dos cenários, 3 meses fora é voltar em meados de dezembro. E acabou o ano, Botafogo já em meados de dezembro. Então só ano que vem. Então, Léo Link é o titular. Agora todo jogo é Léo Link mais 10. Muda tudo no time, mas é Léo Link mais 10 até o final do ano. É a hora do garoto mostrar seu valor. Vamos reagir aqui a placar aberto, a papo de craque, a Donos da Bola Rio, também tem ESPN, comentando todos os assuntos que envolvem o Botafogo. Envolve a SAF Botafogo, os goleiros, os jogos e muito mais. Vamos reagir aqui. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, bora assistir, depois a gente volta. Vamos lá, má notícia pro Botafogo que nesta quarta-feira encara o Mirassol, jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro Neto não joga mais nessa temporada. Destaque no nosso site, aqui no nosso celulão, espn.com.br. Tá, ele tem uma lesão na coxa confirmada, vai passar por cirurgia. O prazo de recuperação pode chegar a 5 meses. Ele teve uma ruptura completa do reto femoral da coxa direita. Então essa cirurgia vai ter que ser feita depois dessa contusão que ele sentiu aos 46 do primeiro tempo na derrota para o São Paulo no domingo. O Neto chegou em agosto ao Botafogo para substituir o John. Tem contrato até junho de 2027 com a equipe alvinegra. A gente torce por uma rápida recuperação. Tem Botafogo que joga amanhã contra o Mirassol, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, mas já vou abrir, viu, Raíssa? Vou abrir com notícia de agora, né? Antes da gente, sem enrolação aqui, vou falar para vocês sobre notícia envolvendo o goleiro Neto do Botafogo, notícia de agora há pouco. Botafogo divulgou uma nota falando sobre a lesão do goleiro titular hoje, o Neto, que foi contratado recentemente. O Neto está fora da temporada, gente. O Neto não joga mais esse ano, lesão muscular na coxa, no jogo contra o São Paulo, domingo, e vai ter que passar por cirurgia, é isso mesmo. Impressionante, o goleiro Neto sofreu uma grave lesão e não joga mais nessa temporada. Ele passará por uma cirurgia e a previsão de retorno é de 12 a 20 semanas. 12 a 20 semanas, dá mais ou menos, 12 semanas seriam mais ou menos 3 meses, 20 semanas seriam 5 meses. Então ele vai ficar em média, se quiser fazer uma média aí, uma estimativa, uma previsão mediana do que está sendo divulgado como prazo de recuperação pelo próprio Botafogo, que divulgou essa nota, em média 4 meses fora. Estamos já meio de setembro, tem outubro, novembro e dezembro, acabou o ano. Acabou a temporada para o goleiro Neto. Ruptura completa do reto femoral da coxa direita, com recuperação estimada entre 12 e 20 semanas. O arqueiro vai ser submetido à cirurgia nos próximos dias. Desejamos força e uma boa recuperação ao atleta. Isso é nota do Botafogo. Ele foi substituído, gente, aos 46 do primeiro tempo na derrota para o São Paulo no último domingo. O jogo foi 1-0 lá no Morumbi. Após chutar a bola, ele caiu com dores, recebeu atendimento e precisou ser substituído pelo Léo Link, que deve ser o goleiro, agora substituto do Neto a partir da próxima partida, já amanhã contra o Mirassol, jogo no Newton Santos pela 12ª rodada, jogo atrasado pelo Brasileiro. O goleiro foi contratado em agosto, também conhecido como mês passado, para ser o substituto do John, vendido para o Nottingham Forest. Na verdade, o Neto e o John permaneceram ao mesmo tempo no Botafogo durante alguns dias, acho que pouco menos de 2 semanas, e aí o John foi negociado, acabou indo para o Nottingham Forest, e aí o goleiro que chegou nesse planejamento de Mr. John Textor para esse ano, o goleiro que chegou agora não joga mais essa temporada. Então acabou que o Botafogo ficou sem o Neto e ficou sem o John também, que já foi embora. Então Léo Link vai ser o substituto. Que situação, hein, Raíza? Que situação, Ilan. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí no Placar Aberto. Que situação do Botafogo. O Botafogo foi contratar um goleiro, né, que eu já falei aqui.
O Neto teve um início de carreira muito promissor, mas pelas escolhas que ele fez na carreira dele, ele passou muito tempo no banco de reservas. Antes de começar o programa, a gente estava fazendo um levantamento aqui da última temporada dele. Contando já com o Botafogo, ele tem mais ou menos 5 jogos nesse último ano. Muito pouco, né? Então ele chegou para substituir o John, porque o John seria vendido. A negociação no primeiro momento ela não aconteceu, né, com o West Ham, e aí os dois ficaram ali por um período e depois o John acabou sendo negociado com o Nottingham Forest. É bom destacar que assim, o Neto foi o goleiro escolhido pelo Textor para substituir o John, que seria vendido, né, como acabou sendo depois. E aí talvez não tenha sido uma escolha tão boa assim do Botafogo, porque antes da lesão, né, a lesão acontece, enfim, é triste, mas ele não estava jogando bem. Os jogos que ele entrou, ele falhou. Ele falhou no jogo contra o Vasco, ele falhou no jogo contra... no último jogo agora do Botafogo contra o São Paulo. Para mim foi falha dele, o gol do São Paulo foi falha dele. Então, assim, é um goleiro que não vinha jogando e passou muito tempo da carreira no banco de reservas. Acaba se lesionando e o Léo Link aí vai ter oportunidade. Goleiro que chegou à seleção brasileira, né, em determinado momento, né? Seleção, eu acho que está vivendo, talvez, ou viveu esse tempo e agora essa contratação muito em função do nome que construiu, da grife, né? Foi goleiro de seleção brasileira, mas concordo com você, ele não estava correspondendo, foi decisivamente mal contra o Vasco na eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, também não foi tão bem agora contra o São Paulo, você já apontou, né, do lance do gol do São Paulo, foi substituído no fim do primeiro tempo, e um negócio muito curioso, né, é muito raro o goleiro se contundir, ainda mais se for em lance sozinho, como foi o caso, né, ele foi chutar a bola e beleza, teve uma lesão, é do jogo, é do atleta profissional, ele tem um problema muscular, mas além do mais um problema muscular grave, né, vai ter que passar por cirurgia. Cara, isso é raro. Isso, honestamente, é raro, não sendo num choque, não sendo num lance de jogo acidental entre o goleiro e um atacante, um choque de cabeça, alguma coisa assim. É muito raro. Então, infelizmente, para ele, né, e para os torcedores do Botafogo, Neto mal chegou, não estava indo bem e ainda por cima agora está fora da temporada. Olha, se faltava mais alguma coisa para os torcedores do Botafogo reclamarem de planejamento, não falta mais não. Deixa eu ouvir o Garone que está com a gente também. Boa noite, meu amigo André Garone. Que situação, hein, meu querido? Que situação. E aí? Boa noite, Ilan. Boa noite, Raíza. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. É pessoal, Raíza, que você só vai no estúdio quando eu não tô? Ela falou que é. Contrato isso? Ela chegou aqui. Tive que colocar no contrato. Na verdade, eu encontrei ela lá embaixo. Ela falou assim, Ilan, o Garone não tá lá em cima não, né? Eu falei, não tá não. Ela falou, então eu vou subir. Ela quis certificar. Senti que é pessoal. Cara, é impressionante, porque durante muitos anos a gente ouviu o torcedor do Botafogo falar, né, que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E parecia no ano passando campeão brasileiro, da Libertadores, ia quebrar muito dessa estigma que o clube tem. E aí você perder um goleiro por ruptura de músculo. Assim, normalmente não, mas quando ocorre uma ruptura de músculo, quando você faz um esforço acima do que você está acostumado, dá um pique, vai pegar né? uma carga que você não está habituado. Você tem uma explosão ali e você tem um desgaste. É muito raro isso acontecer com o goleiro, porque dificilmente ele precisa dessa explosão toda, né? E parecia até um lance normal. O lance dele ali não parecia ser algo tão grave. Então é uma situação complexa, né? Porque o Botafogo tinha o PR em 2023, né, fazendo uma grande temporada, aí vende o PR, chega o John e, pô, beleza, né, conseguiu repor a altura. E aí você negocia o John, ainda ficou naquela, o John foi, voltou, ia ficar, depois não ia mais, aí chega o Neto, fica os dois ao mesmo tempo, e aí acaba que o John realmente vai, fica o Neto, não vai bem, e agora abre um espaço para o Link, né, tendo uma leitura, vocês falando sobre questão do Neto ter tido algumas escolhas na carreira, concordo muito com a Raíza, porque é curioso, é porque ele sai do Atlético Paranaense em alta, vai para a Fiorentina, tem aquele período de adaptação, quando ele começa a se embalar, ele vai para a Juventus, aí vira banco, e aí fica um tempo no banco da Juventus, aí vai para o Valência, aí começa a ter uma sequência, vai bem, é negociado com o Barcelona, vira banco do Barcelona. Então assim, o Neto o tempo todo, quando ele ameaçava dar um salto na carreira, ele ao mesmo tempo freava também, porque ele dava um salto de clube, mas aquela reserva daquele clube. E goleiro, cara, sem ritmo, é complicado, né? Aí o Neto teve até no Bournemouth
pouquinho mais de sequência ali, 23, 24, mas nessa última temporada já não tinha tido tanto espaço assim, chegou aí pro Arsenal e antes de ir pro Botafogo, né? Assim, uma pena pelo jogador. E o Botafogo, assim, não sei se o Botafogo vai sentir tanta falta, tá? Até vi que a gente deixou uma enquete aqui no chat, porque ele realmente não estava bem. Acho que vai sentir falta no sentido de que o Léo Link também não é esse jogador que passa essa confiança toda. Ele tá citando enquete aqui, tá rolando aí no chat. Bota na tela aí, dá pra botar aí, Pitch, a nossa enquete aí? Bota na tela pra gente poder ver os votos da galera aí, de botafoguenses ou não, sobre essa ausência agora do Neto, que vai ficar de 12 a 20 semanas fora, também conhecido como tá fora da temporada, né? Só volta no ano que vem. Vai ficar no mínimo 3 meses fora, essa é a previsão do próprio Botafogo. Ficar 3 meses fora acabou já, porque já vai ser lá pro meio de dezembro e tal. Então esquece, não vai ter mais o Neto esse ano. E sabe quem que eu lembrei aí? Fechada, né? Hã? Janela fechada. E com janela fechada, né? Acabou né? de fechar a janela, né? Tem 2 semanas que fechou a janela. Então isso acontece no momento onde o Botafogo já tinha feito as transferências, confiava no Neto, obviamente, ele para ser o substituto ali do John, que era um cara que passava uma segurança pro time, e aí agora você tem esse baque e vai ter que realmente se virar com o que tem, né, nesse momento. Pois é. Então, no mínimo, até o meio de dezembro, ele tá fora, né? Ou seja, só pro ano que vem. Tá me lembrando, sabe quem? Aquele Kaiser que não jogou em lugar nenhum, que foi jogador, que fez 10 partidas na carreira inteira. Qual o impacto da ausência de Neto no Botafogo? 21%. Pessoal que tá votando aqui na nossa enquete, vota aí também, tá? Qual o impacto da ausência dele? Vai fazer falta 21%. Pouco, Léo Link vai dar conta, 30%. O problema não é o goleiro, 49%. Rapaz, essa aí é cruel, hein? Tem isso também. Deveria ter uma quarta opção. O problema é também outras coisas, além do goleiro. O goleiro e outras coisas ficaria melhor, porque de fato, no caso, não é que o problema não é o goleiro, o problema não é só o goleiro. É isso aí. É o goleiro e muitas outras coisas que vem acontecendo com o goleiro. Agora é mais um problema, né? Essa última opção tinha que ser, o problema não é só o goleiro, que goleiro também tem sido. Mas me lembrou o Kaiser. Para quem não lembra o Kaiser, como é que era o primeiro nome dele? Esqueci. Esse é Renato. Hã? Carlos Kaiser. Que ele jogou, sei lá, a carreira inteira, 10 jogos, na vida inteira dele, no máximo 10 jogos em todos os clubes. Ele dava o migué em todos os clubes que ia. Não era jogador coisíssima nenhuma, né? Mas tinha pinta de boleiro, era amigo do Renato Gaúcho. Era amigo do Renato, né? Renato, isso que eu ia falar. Me lembrou isso, Neto, porque o Neto nunca é titular em lugar nenhum. Nunca foi, acho que eu me lembre. Foi titular aqui em algum clube antes de ir embora? Ele surge no Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, né, que é onde ele começa. No Atlético Paranaense. Vai muito bem no Atlético Paranaense, aí vai pra Itália, Fiorentina. Mas foi rápido, né, a saída dele daqui. Ele foi convocado ainda no Atlético Paranaense, e aí quando foi pra Europa, foi titular em algum lugar na Europa? Não, né? Na Fiorentina chegou a ser titular, no Valência também. Só que é o que a gente falou de escolhas erradas, né? Ele vai pra Juventus, e aí tinha o Buffon, se não me engano, e depois o Donnarumma. E aí ele vai pro Valência, aí no momento que ele tá bem no Valência, não sei se o Ter Stegen se lesiona, e o Barcelona contrata um goleiro ali de emergência, e aí ele vai. Só que aí o Ter Stegen volta, né? E, obviamente, recupera lá a posição de titular. E foi acontecendo isso com o Neto. Ele não jogava nunca, basicamente. Assim, Ele só teve 2 temporadas com mais de 40 jogos. Uma pela Fiorentina e a outra pelo Valência. Isso. Né? Mas ele passou... Então, assim, e ele tá com 36 anos, tá? A gente não tá falando de um goleiro de 25, não. A gente tá falando de um goleiro já com 36 anos, então tem pelo menos aí 15 temporadas, 16 temporadas como profissional, né? Dessas ele fez 2 ali com mais de 40 jogos, algumas com 30, mas a grande maioria de temporadas, como a última no Bournemouth, 3 jogos, a última dele pelo Barcelona, 4 jogos, antes 12, antes 5, pela Juventus, uma temporada de jogos, outra com 8. Então, normalmente, aqueles jogos ali de Copa Itália, né? Essas competições, assim, que às vezes faz isso no Brasil também, né? Entra com time misto, entra com time reserva, início de temporada. Então, assim, uma sequência realmente. O Neto teve um momento na Fiorentina e sai. Um momento no Valência e sai. Até o iníciozinho ali no Bournemouth teve as 2 temporadas primeiras, acaba também saindo e agora sofre essa lesão. É isso aí, vai ter que se virar sem ele. O David Ancelotti, né, o filho do homem lá da seleção brasileira, vai ter que se virar sem o Neto. Já estava ruim com ele, vamos ver sem, né? Com o Léo Link agora como goleiro do Botafogo para o resto da temporada, até porque não pode contratar. Falou aqui a Raíza. Então a tendência, se não arrumarem outra solução caseira, é que o Léo Link seja o titular do Botafogo para o restante da temporada. Boa recuperação para o Neto, claro, o que a gente deseja. Ele vai passar por cirurgia, tá, gente? Uma lesão muscular
que vai pedir um tratamento não conservador, vai ter cirurgia para ele voltar inteiro só em 2026. Ih, rapaz, ó, tá dando sururu aí, hein? Tá dando briga, fofoca, dedo no olho, gritaria. Ó o John Tex aí, ó o print, ó. Tá bolado. John Tex tá bolado. Olha lá. Ih, rapaz. Tá aqui, tá bolado porque saiu uma matéria. É no UOL, né? No UOL. E ele tá dizendo o seguinte: na maior parte, impreciso. É verdade que os advogados do diretor independente querem ser pagos para lutar. Isso explica seus vazamentos para o UOL. Porque aí bota aqui, ó. Eagle, contraria Textor e quer acordo que reduz a autonomia dele no Botafogo. Thiago Carvalho, o senhor que tá sempre em cima do lance, inteirado de todos os trelelês. Falso, porque a disputa acabou e não há luta pelo controle. E agora, Thiago Carvalho? Ainda tem mais, ó. Tá dizendo, também é falso porque eu nunca perdi o controle das minhas ações. São minhas! Eu sou rico! E eu ainda sou acionista majoritário da Eagle Football Holdings, com a maioria dos assentos no conselho, que possui Eagle, de qual sou sócio e único diretor. E que é acionista sempre... Rapaz, Chris Malone, primo do Karl Malone, tem um controle significativo, mas ele também é responsável pelo desacionista. Cara, assim, uma fofoca danada, um sururu danado, uma coisa... Thiago Carvalho, eu quero a sua opinião. Com todo respeito, é muito difícil de você até entender a situação, porque, vamos lá, o próprio John Textor é o sócio majoritário da empresa que detém o futebol do Botafogo. Em determinado momento, a gestão dele começa a dar crise em outros clubes. E aí ele meio que é deixado de lado pela própria empresa, eles tomam o poder, por exemplo, do Lyon, para tentar retomar a situação financeira do Lyon. E aí o John Textor diz que o Botafogo é o time que dá lucro para a holding. Então, a ideia que antes diziam que era o Botafogo que se beneficiava dos outros clubes, seria o contrário. O Botafogo é o que dá dinheiro para que tenha uma roda girando ali, uma engrenagem girando nos outros clubes. E aí, já que agora o Botafogo é o clube que dá dinheiro, ele quer recomprar as ações da holding, que é dele, para que ele sozinho seja o dono do Botafogo, por fora. Você tá entendendo que é uma... Para contextualizar, depois do último jogo, ele falou na coletiva o seguinte: acabou a briga, acabou, não tem mais disputa. Briga, eu quero dizer disputa, não tem mais disputa, está resolvido. A Eagle Group foi lá e desmentiu o John Textor. Aí ele ficou fulo da vida e botou na conta do UOL, que teoricamente foi quem recebeu as aspas do Eagle Group. Foi quem publicou a entrevista. Publicou, perfeito, Thiago. Tá difícil a vida do botafoguense, hein, cara? Não tá fácil, não. GV, e não precisa ser muito inteligente para saber disso tudo. Que o Botafogo é maior do que o Crystal Palace, do que o próprio Lyon, do que o Molenbeek. Não precisa ser inteligente para isso. E olhando os números dos últimos anos, o Botafogo também foi muito melhor do que todos esses outros times que faziam parte da Eagle. Então, tá falando nada por nada pra gente ali. O torcedor do Botafogo quer saber de estabilidade. Ah, é? Você quer estabilidade? Estabilidade é pro estabilidade? Clube. É isso que o Botafogo quer saber. Então olha esse número aqui. Vê se isso aqui é estabilidade. Começou a descer a montanha. Não é esse não, bebê. Esse, ó. Pior número de derrotas da era SAF. Começou a descer a ladeira e ele começou essa palhaçada em abril, de novo. A gente adora o John Textor, figura icônica, carismática. Mas assim, as decisões erradas têm que ser colocadas. E aqui, olha aí, Fernandão. E será que não é porque o Textor ele é o rei do fato novo? Sempre quando algo ruim está acontecendo, ele cria um fato novo para tirar as atenções. A gente tem visto isso acontecer desde o ano passado com aquelas acusações de manipulação de resultado. Será que ele já não sabia? Deu aquilo? Oi? O que deu aquilo? Ele só pagou uma multa, ele teve que pagar uma multa. Porque era a mentira dele. Não era mentira, não. Ele não conseguiu teria que provar, e aí ele disse que ele não queria, ele não conseguiu provar. Explanar isso, colocar pra fora, aí deixou isso bem claro. Não dá pra você deixar na conta de uma IA decisões que tem que ser tomadas por seres humanos e que depois ele tem que comprovar isso. Enfim, já passou. Mas será que ele já não sabia desse problema e não criou um fato novo com relação à temporada começar em abril, algumas coisas parecidas com isso, para tirar todo o foco dos problemas que ele sabia que poderiam vir a acontecer e que estão acontecendo? Não sei, não duvido, mas o Botafogo é que está pagando por essas decisões equivocadas do próprio técnico. Se aqui fosse os números de 22... E comparando com os de 25, beleza. Mas é muito pouco tempo, de dezembro... Beleza, pouco tempo, né? De dezembro
para 13 derrotas apenas, para já 21 derrotas em setembro. É uma diferença muito grande para um Botafogo que ano passado assombrou todo mundo com a bola que jogava. Então, assim, ele precisa parar de fato novo, de tarará, e reconhecer o seguinte, cara, beleza, ganhei tudo, fiz uma baita gestão, fiz o melhor ano desportivo do Botafogo. Não tô comparando lá com a galera lá de trás do Garrincha, porque a gente não acompanhou de perto, né, Gerson, etc., que eram muito melhores que os jogadores, são ícones, obviamente. Mas, assim, errei. Aqui no Brasil o couro come, a temporada pega fogo, Thiago. Eu não posso falar externar para os meus jogadores. Só se preocupa em abril. Que chega abril, tá todo mundo já com 4 meses o pau torando. Por mais que você não tenha ganho estadual, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que é aí que tá o erro. Porque, primeiro que ele se desfez de boa parte do elenco. Porque uma das falas do Textor o Botafogo vai vender muito para comprar muito mais. Fazer dinheiro, né? Fazer o caixa. Só que as reposições dele não foram à altura das que saíram. Pelo menos não funcionaram como quem deixou o clube. E ele continuou vendendo jogadores, depois de já ter dado errado, porque o Luiz Henrique e o Almada são os primeiros pontos que a gente vê e fala, isso aqui deu errado. As reposições não foram à altura, o Arthur chegou, etc. O Montoro joga legal, mas não estão na altura dos que saíram, até porque o Montoro é um garoto. E ele continuou vendendo. Não à toa, o Igor Jesus foi embora tem 2, 3 meses ali na janela do Mundial, ele trouxe o Arthur Cabral, enfim, continua repondo, mas ainda não está à altura daquele time do ano passado. Então, começar em abril já deu errado. Ô, Thiaguinho, pra ele fazer um time da altura do time de Botafogo de 24, meu irmão, vai ser difícil pra caramba, porque aquele time do Botafogo era muito acima, cara. Eu vou mais longe. O time de 24 teve o sucesso que teve pela experiência de 23. Porque tiveram alguns remanescentes importantíssimos daquele time de 23 que nem foram titulares, mas que faziam com que o elenco fosse um elenco equilibrado, forte e regular. Quando alguns não podiam jogar, os outros entravam. O Botafogo tinha um time muito equilibrado, com titulares e reservas, e por isso foi forte o suficiente para ganhar o que ganhou ano passado. E aí quando você... é legal, o Almada e o Luiz Henrique são caras que fizeram um ano maravilhoso, que chegaram no meio da temporada. Só que outros tantos que foram tão bem foram embora. O normal não é isso, Ninguém fala mais do Júnior Santos, que foi um cara fundamental, imprescindível, que nem joga no Atlético Mineiro. Ele tá sendo escorraçado no Atlético Nem Mineiro. joga no Atlético Mineiro. Ninguém quer ele lá, quando ele entra ele é vaiado, tá? Nem joga no Atlético Mineiro. Então, e tudo bem, faz parte do trabalho. Só que o Botafogo, ele não pecou só quando saíram. Por que ele liberou o Júnior Santos? O Galo pagou muito dinheiro? Muito dinheiro. E pra idade, o Botafogo alegou pela idade do atleta, pelo que poderia ganhar financeiramente no futuro. É uma frase meio clichê e que muita gente discorda, mas prova que a vida não é só grana, né? Que às vezes você tem que ter umas decisões pensadas... E nem quantidade, né? Porque, vão vender muito pra contratar muito mais. Aí contratou muito mais, mas é um negócio, que ele GV. Quando ele compra o Botafogo do bolso dele, a empresa compra do bolso, o Botafoguense tem que entender que pra eles isso é um negócio. Por mais que ele chegue lá pegar bandeira, tome cerveja, pra eles isso é um negócio. No final das contas tem que ficar azul lá o... É claro. A corrente dele lá do Nubank. Ele teve problemas nos outros times, por quê? Ficou no vermelho. E aí vai ter problema. É bom a gente ter isso claro na nossa cabeça, porque é um negócio pra Igor. E pro Olha aqui, também. Vamos fazer o seguinte, já que nós estamos falando muito de Vasco aqui. Vamos falar do Fogão, cara? Essa semana tem, muita gente não sabe, viu? Essa semana tem Botafogo e Mirassol, quarta-feira no estádio Newton Santos, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, noticiário do Fogão com Rodrigo Brandão. Beleza, Vitor, e o Botafogo vai encerrar hoje a preparação para o duelo contra o Mirassol amanhã, 7h30 da noite no estádio Newton Santos, aquela partida atrasada da 12ª rodada. Para esse confronto, o técnico David Ancelotti não deve contar com o goleiro Neto, que deixou o campo aos 46 do primeiro tempo no confronto contra o São Paulo com dores na coxa direita. Hoje pela manhã ele passou por um exame, a gente está aguardando o resultado do exame para constatar se houve ou não alguma lesão e o tempo de recuperação do goleiro, que chegou em agosto, assumiu a titularidade com a saída do John, mas ainda não tem a confiança do torcedor. Falhou no jogo contra o Vasco, quinta-feira passada pela Copa do Brasil, e para muitos falhou também no gol do São Paulo no último domingo. O Léo Link entrou nessa partida, foi bem e será mantido para a quarta. Outros 3 jogadores que não jogaram contra o Tricolor devem estar de volta: Alexander Barbosa, Alex Telles e Marlon Freitas. Eles foram poupados. Desses 3, apenas o Marlon Freitas entrou em campo, jogou por cerca de 30 minutos, então os 3 devem voltar a ser titulares, assim como o Montoro e o Santos Rodrigues. O próprio técnico David Ancelotti disse que o Montoro deve voltar a atuar contra o Mirassol. O Santos Rodrigues está se recuperando de uma forte gripe, também deve estar à disposição. Enfim, o treino de hoje, na parte da tarde, vai definir os 11 que começarão a partida, mas não deveremos ter grandes novidades. Ele deve mandar a campo a sua força máxima.
próxima. A gente lembra que Arthur e Arthur Cabral seguem de fora, o Arthur se recuperando de um problema muscular, o Arthur Cabral de um edema ósseo, não devem estar à disposição pelo tempo curto para se recuperar. Sendo assim, o Santi Rodrigues deve ser o escolhido para a ponta direita e o Cris Ramos deve ser mantido como centroavante. Valeu, Vitor. Valeu, Rodrigo Brandão. Vamos lá, falando sobre essas mudanças no Botafogo, primeiro no gol, Gabriel Faria, você acha que a curto e médio prazo o Léo Link vai assumir essa titularidade aí, mesmo com o Neto voltando, de repente, dessa lesão? Existe uma disputa por posição, né? Não teria por que também tratar o Neto como um titular absoluto, um cara que chegue para assumir a posição. Ele tem a grife. Chegue para tomar a posição e é porque o Léo Link também em nenhum momento talvez tenha se comprovado um cara para disputar com o John. Acho que em uma ou outra chance que apareceu não convenceu, mas acho que foi pouco também. Chegou a quase negociar ele, né? Porque ia ficar com o John, né? Isso. Essa história do John, enfim, é só uma das histórias mirabolantes do planejamento do Botafogo. Mas o Léo Link, ele joga contra o Bragantino, que é quando o John tá pra ser negociado, não pro Nottingham Forest, mas pro Crystal Palace, né? Não lembro qual o time. Não era o Crystal Palace. Era o West Ham. O John tava pra ir pro West Ham. E ele joga na Copa do Brasil contra o Capital, jogo de ida, que nem trabalha, né? E o jogo da volta ele se machuca com 10 minutos. São jogos que eu lembro do Léo Link, além lá dos jogos do Campeonato Carioca, que também ele não é muito exigido. Entrou bem. Nesse jogo contra o São Paulo ele entrou bem. Foi bem, sim. Defesaça. Poderia ter ficado um placar até maior. Contra o Bragantino ele foi bem também. O Bragantino também, acho que teve uma atuação bem correta. Na Copa do Brasil, tá no jogo lá em Bragança Paulista. Eu entendo assim, Vitor, quando você tem um dono da posição, como era o caso do João, você tolera algumas falhas, porque o cara tem um estofo ali, né? Ele cria, digamos assim, uma poupança. Vou abrir o dicionário ele tem um créditozinho com a torcida. Agora, quando sai e aí você fica com dois atletas com a posição completamente aberta, joga quem tá melhor. O Neto não chegou bem, infelizmente. Tem todo um contexto aqui, goleiro muito tempo sem atuar, também não vou ficar crucificando o Neto, não vou cair nesse erro, não. Caiu numa furada danada também. Caiu numa furada absurda. Não se preparou adequadamente. O Léo Link entra num jogo, entra bem. Eu acho que, até porque o Neto sentiu também a coxa, parece que nem poderia já jogar no meio de semana, então dá uma sequência ao Léo Link, ver se ele suporta ali a posição. E o Cris Ramos, hein? Você acha que é titular? Eu acho que o Cris Ramos, ele também vai se aproveitar muito dessa situação do edema que teve o Arthur Cabral, né? Porque, assim, é óbvio que o Cris Ramos é um jogador completamente novo aqui pra nossa realidade, mas quando a gente vai buscar informação sobre o atleta, quando a gente observa o currículo e vai buscar os lances dele no futebol espanhol, não me parece assim um jogador com a capacidade, pelo menos no meu entendimento, claro que é um jogador que a gente vai entender conforme for atuando aqui, não me parece um jogador que disputa tanto a posição com o Arthur Cabral. Me parece que vai ser um cara que será descanso para o Arthur Cabral. Não chega a ser assim uma concorrência tão pesada. Então, se o Arthur Cabral realmente não tá 100%, você não pode jogar, entra o Cris Ramos. Tem ali uma característica interessante, bola aérea dele pode ser legal. Não me parece um cara bobo, não, tá? Com a bola no pé, ele parece ser um cara até inteligente pra como fazer o jogo andar com rapidez, já que ele não tem tanta qualidade na condução. Então me parece que pra momentos como esse, eu acho que ele vai dar conta do recado e vai ajudar. O Felipe Leite, tá me dando desânimo legal assistir programas esportivos por conta do Botafogo. Depressão batendo legal aqui. Saudades do ano passado. O torcedor do Botafogo era feliz e sabia, né? Também aqui, ó, Vanessa Vieira, essa sequência do Botafogo me baqueou, que isso? Bateu diferente essa última vergonha. Você acha que foi uma vergonha? É porque, assim, perder pro time reserva do São Paulo sem ameaçar o adversário é um pouco doloroso também. Acho que é o contexto, né, Vitor? O contexto da partida deixa o torcedor chateado, porque o Botafogo em nenhum momento ameaçou o São Paulo na partida. Um jogo que o São Paulo também não matou, né? Ficou no 1-0 ali pendurado, o Botafogo praticamente não percebeu uma chance de empate, até porque saiu atrás tão cedo, né? Eu acho que essa postura que incomoda, e mais do que isso, além da postura, é perceber que o trabalho tá muito embaralhado, né? Assim, as cartas estão completamente na mesa, sem nenhuma ordem, e o David parece que tá meio perdido. Pós-data FIFA a gente imaginava um mínimo de estabilidade, né? Sendo eliminado ou não pelo Vasco, que acontece, mata-mata, acontece, infelizmente, mas eu esperava um mínimo de estabilidade. Pelo visto, essa estabilidade não veio, pelo visto, a zona, a bagunça no trabalho aumentou. Espero que agora tenha uma sequência de 2 jogos em casa, né? Pra, de repente, ele encontrar um pouco mais o rumo. E, assim, tentar repetir um pouco mais a equipe. Eu entendo a questão física, tem atletas desgastados, mas tenta repetir um pouquinho mais. Ficar mexendo tanto na equipe não vai facilitar a vida do David. O jogo contra o Bragantino pelo Brasileiro foi um bom jogo, né? E aquele time não teve sequência. Um bom referencial, né? Vamos pro Zap 99557-1013. Manda. Boa tarde, pessoal do Papo 1. Meu nome é Rogério, de Jacarepaguá. Uma pergunta. Oi. Conforme o resultado do jogo do Botafogo contra o Mirassol, mesmo com essa campanha maravilhosa, será que o Ancelotinho não fica bambeando na corda? O que vocês me dizem? E ó, quero participar da toca, hein?
Toca na traíra. Um abraço. Abraço. Agora, trocar de novo de técnico? Não dá pra terminar a temporada, não? Eu acho que... E assim, aí, até pela forma como as coisas estão acontecendo em outros pontos do Botafogo, principalmente a questão judicial, né? Na briga com os sócios, não me parece que o Textor vai se meter em mais uma busca por treinador em pleno mês de setembro. Eu acho que agora vai ser com o Ancelotinho mesmo até o final do ano. Aí lá em dezembro você recalcula ou não a rota. Dá tempo de mais um, vai, manda. Boa tarde, Papo de Crack 1, Mário de Monjolos. Agora vai. Agora o Botafogo vai. Tem que ir. Bom mesmo é Café Capital. Quero participar da promoção aí. Essa história do John. Boa, valeu. Tem que ganhar, né, Farias? Porque por mais que o Mirassol vive uma ótima fase, hoje é um concorrente direto do Botafogo por essa vaga na Libertadores. É a sequência ideal pra você esfriar um pouquinho, né? Essa panela de pressão. É vencer o Mirassol, vencer o Atlético Mineiro. Vencer o Mirassol, não vou dizer que é difícil no sentido de, não acredito que o Botafogo vai vencer. Difícil no sentido de que o adversário tá muito bem organizado, né? Até pra explorar essa instabilidade do Botafogo. Agora, o Atlético Mineiro, entre 2 jogos da Sul-Americana, né? O Atlético vai encarar uma altitude contra o Bolívar. Talvez até reserva, né? Me parece que talvez até segure algumas peças no jogo do fim de semana. Se o Botafogo não sair com uns 4 pontos pelo menos, vai ficar realmente complexa a situação. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.